Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula, mais uma palavra e um tempo de ministração do nosso seminário Ganhar e Consolidar. E que essa palavra seja inspiradora para você, venha te desafiar a ser intencional, a querer a cada dia mais, usar de todas as estratégias e todos os recursos que você tem à sua disposição para ganhar vidas, para cuidar de vidas, e que Deus te dê sabedoria e graça para você praticar tudo aquilo que você tem aprendido, recebido e ainda vai receber e ser ministrado. Nós vamos estar falando aqui sobre um tema muito pertinente, muito importante para nós nessa época de tanta mudança, de tanta tecnologia, de tanta ciência se multiplicando, nós sermos desafiados a buscar sabedoria de Deus para estarmos usando todos os mecanismos, todo esse avanço, toda essa estrutura, todo esse vento que está se movendo na nossa geração ao nosso favor. E aqui nós vamos estar falando no nosso seminário Ganhar sobre o evangelismo digital. O nosso tema é evangelismo digital. Os campos estão brancos. Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. João 4,35. Os campos eles ainda continuam brancos. As pessoas continuam necessitando de salvação. A diferença é que hoje grande parte dessas buscas acontece no ambiente digital. A internet também é campo missionário. Então nós devemos olhar para a nossa geração, olhar para a internet, olhar para as redes sociais, porque nós devemos lembrar que por trás de perfis, por trás de é, contas, existem vidas, e essas vidas elas estão, em sua maioria, grande parte da nossa sociedade, grande parte da população global está presente na era digital, está presente na internet, está presente, está com o celular na mão por boa parte do seu tempo, está buscando respostas, está buscando educação, está buscando formação, orientação. As pessoas estão usando muito ferramentas de busca para buscar respostas para sua vida, para os mais profundos dilemas. Então, os campos eles estão brancos. A seara ela é grande. Existem muitas vidas para ser salvas, né? Muitas pessoas para serem impactadas e alcançadas pela palavra do evangelho, pela pregação do evangelho. E nós temos hoje um recurso que dá eco à nossa voz e pode alcançar essas pessoas. Então, quem diria que hoje eu aqui em Cachoeiro de Itapemirim poderia ser voz dessa geração para alguém, às vezes, que está lá na Europa, às vezes alguém que está lá nos Estados Unidos, algum brasileiro que está fora do meu país, né? Se pegar isso há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nem passaria na minha cabeça. Mas Deus, ele fez algo na nossa geração, ele soprou algo na nossa geração que foi a possibilidade de dar eco à nossa voz. Nós somos voz profética, voz de evangelistas para essa geração. E como um recurso e como estratégias, hoje nós temos as redes sociais, porque as pessoas estão presentes, ativas, os adolescentes, os jovens, os mais idosos, até os mais idosos, estão ali, estão presentes e estão ativos nas redes sociais. Então nós temos que passar a ver a internet, as redes sociais, não como um mecanismo para nos entreter, não como um mecanismo para nos distrair, algo para a gente passar o tempo, ou algo para a gente, ou somente como uma ferramenta profissional para divulgar o nosso trabalho. Nós não devemos ver isso somente dessa forma. Nós precisamos ver a internet, os meios digitais, as redes sociais
como um campo missionário. Nós devemos lembrar que por trás de perfis, por trás de contas, existem vidas, e essas vidas estão ali presentes, ouvindo várias vozes, estão presentes sendo ali ministradas, estão presentes sendo ali influenciadas por ideologias, por filosofias, por questionamentos da vida, mas elas estão ali e elas precisam de uma voz. E nós precisamos ver e olhar para esses campos e entender que esse campo, a internet, ela é para nós cristãos, para nós nascidos de novo, um campo missionário. Então nós estamos aqui diante de uma grande oportunidade. Gente, imagina Paulo, se ele tinha tantas barreiras que para evangelizar alguém a quilômetros de distância, ele tinha que fazer horas de viagem, ele tinha que pegar navio, por muitas vezes ele sofreu naufrágios, ele ficou em ilha, né, lá exilado numa ilha por um tempo, por conta do evangelismo, ele corria riscos. Se ele viesse para nossa geração no ano de 2026 e se deparasse com esse recurso, ele falasse assim: ué, eu não preciso escrever carta, eu não preciso levar dias de viagem para levar essa mensagem para outra geografia. Imagina Jesus, que percorreu diversas cidades, os discípulos que percorreu diversas cidades, se eles hoje se deparassem com essa ferramenta, com esses mecanismos que nós temos em nossas mãos, imagina, eu acredito que eles seriam impactados, estariam impressionados, mas eles estariam ainda mais impressionados se eles se deparassem com a igreja do Senhor não usando isso, com a igreja do Senhor se omitindo, ou não aproveitando essa ferramenta que pode dar eco à nossa voz. Porque a palavra diz assim: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão crer se não há quem fale do evangelho para elas? Então a gente tem sim a nossa realidade física, nossa realidade tangível, seus vizinhos, colegas de trabalho. E essas pessoas, às vezes, que você tem contato no seu dia a dia, ela vai parar para te ouvir mais numa mensagem que você mandar, num vídeo que você gravar, numa caixa de perguntas que às vezes você abrir alguma coisa. A gente vai estar falando aqui mais detalhado de algumas questões práticas no evangelismo da era digital, né, das redes sociais, mas às vezes as pessoas elas podem te ouvir mais ali do que até presencialmente, porque elas estão transicionando praticamente a sua vida para a vida digital. No meu trabalho, eu conversando com algumas pessoas ali, eu sempre às vezes faço uma oração, falo de Jesus, convido para ir na igreja, mas você acredita que elas param para me ouvir mais? De vez em quando eu posto alguns vídeos na internet ali, elas param para me ouvir mais ali na internet do que no próprio trabalho, pessoalmente. Às vezes eu falo, mas às vezes ela fala assim: Lucas, eu vi um vídeo que você fez, que benção, continua postando mais, eu tô mandando para meus amigos. Olha que interessante. Então as pessoas elas estão parando para ouvir, e ali nós temos uma guerra hoje. Uma guerra de atenção, uma guerra de palavras, uma guerra de discursos, de narrativas, como se fala muito no nosso tempo. As pessoas estão cada vez mais querendo impor as mentiras, os sofismas, as filosofias, as doutrinas que ferem os nossos princípios, e nós não podemos deixar que os filhos das trevas sejam mais prudentes, mais ativos e tenham mais voz no ambiente que mais tem as pessoas estão presentes, mais as pessoas têm buscado respostas. E eu falo pessoas, às vezes você que é pai, às vezes você que tem um adolescente em casa, ele está lá também. Então, os filhos das trevas estão ali disseminando mentiras, falando da hipergraça, falando do relativismo moral, falando é importante ser feliz. As pessoas estão ouvindo esses discursos,
mas grande parte da nossa população tem se calado no meio desse campo missionário, onde todos estão presentes. Vamos fazer aqui a leitura de alguns outros versículos. Mateus 9,37 diz assim: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E nós falamos aqui, como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir? Como as pessoas vão parar para dar atenção à nossa voz se nós não falamos? Se nós não enviamos mensagens, se nós não proclamamos, se nós não nos posicionamos, se nós não gravamos um vídeo para falar, Jesus ele salva, Jesus ele transforma, Jesus tem cura, Jesus te cura da sua ansiedade. Às vezes você não sabe o que falar, você não sabe o que proclamar, às vezes você está sem ideia, mas fala o que Deus fez na sua vida. Que alguma pessoa vai se conectar com a sua história, porque nós somos voz nessa geração. E Deus nos deu uma ferramenta, um mecanismo, nos deu um instrumento que pode dar eco à nossa voz, que pode chegar até mais vidas e mais vidas e mais vidas, porque rompe com barreiras geográficas, rompe com barreiras de tempo. Aquilo que Paulo, lá atrás, e até mesmo Billy Graham, lá atrás, levaria dias, horas, meses. Hoje nós, com apenas 20 segundos, conseguimos fazer para fazer com que a nossa mensagem chegue até alguma vida. Então, onde estão esses campos hoje? O campo estão nas redes sociais. Então, tudo isso são meios, são lugares, são coisas, situações que nós podemos usar para nos comunicar. Então, estão nas redes sociais, estão em grupos, comunidades, grupos de WhatsApp, perguntas. As pessoas hoje estão buscando aconselhamento onde? Caixinhas de pergunta. Estão procurando algum influencer famoso. É certo isso? O que você acha disso? Então acontece alguma coisa, as pessoas não vão para o seu pastor mais. Você já pensou, já percebeu isso? Tá tendo alguma polêmica, recentemente teve uma polêmica lá com o ministério lá do Candeeiro, falando da música Aue, né? Aonde que as pessoas foram procurar posicionamento de influenciadores? O que você acha dessa música? O que você acha desse ministério? As pessoas estão procurando lá. As pessoas cobram, eu vejo pessoas cobrando. Você não vai se posicionar, não, porque elas querem resposta desses influenciadores. Elas não estão buscando resposta por si mesmas. A gente tem que ensinar isso na consolidação. Mas as pessoas não estão buscando resposta mais na Bíblia. Antes, a gente falava que o crente não podia viver só de caixinha de promessa, né? Tirar lá, o que Deus quer falar comigo hoje? Mas nem caixinha de promessa as pessoas querem abrir hoje. As pessoas querem abrir caixinha de pergunta. As pessoas querem receber a opinião do seu influencer, do seu daquela pessoa com mais seguidores que está sendo voz ali, que está sendo o pastor delas. E a gente está se calando nesse ambiente. Então, nas buscas, ferramentas de busca, nos vídeos, nas DMs, que é no privado, no inbox, nas mensagens, nas dores. As pessoas hoje têm trabalhado as mensagens dos influenciadores, de quem está se comunicando e querendo buscar algum tipo de relevância, de validação na internet, no meio social, nas redes sociais. Eles estão mirando nas dores, porque o mundo ele é pautado por dor, para solucionar a dor das pessoas. Então as pessoas, por exemplo, quer trazer um alívio para quem está ali no luto. Então vai falar sobre luto. Ela está querendo ser resposta para alguém que está vivendo em ansiedade. Então ela vai ficar falando sobre ansiedade. Alguém que está com problema na criação de filhos ou no casamento. São dores na sociedade. Então as pessoas estão aí vendendo mentoria, vendendo curso, vendendo e-books, está vendendo coisas para tentar solucionar as dores das pessoas. E ali as pessoas, aqui, gente, as pessoas estão buscando respostas nas redes sociais, grupos, perguntas, buscas, vídeos, DMs, nas dores, né?
Então aqui as pessoas estão sedentas, essas pessoas que estão nos campos que estão brancos estão buscando respostas nestes lugares. Mas, aí eu volto a dizer, estão buscando mais resposta nas mídias do que no presencial. Estão buscando mais opiniões, formação de pensamento, formação de ideias aqui do que em outros ambientes. As pessoas estão aprendendo, estão se desenvolvendo, estão buscando uma maneira de pensar, buscando resposta, buscando a verdade ali. Chat GPT, em tudo, as pessoas estão buscando o tempo todo respostas. E nós somos resposta. Nós somos cartas vivas de Deus nessa geração. Deus me chamou, Deus te chamou para ser uma voz. E a verdade ela vai ser encontrada em nós que descobrimos a verdade, a palavra de Deus. A morte e ressurreição de Cristo, o plano de salvação, a vida eterna, o batismo, essas coisas, esse tesouro nós recebemos e nós temos a missão de partilhá-los. Mas aqui a gente tem um recurso para dar eco. A gente vai ficar só panfletando? A gente, não que isso seja errado, mas a gente vai ficar só esperando encontrar a pessoa, abordando pessoalmente? Não, hoje a gente tem estratégias, hoje a gente tem mecanismos, hoje a gente tem recursos, hoje a gente tem diversas ferramentas que podem dar eco à nossa voz. Então, o mundo inclui também, quando fala assim do mundo, os campos, isso também inclui tudo isso. Os vídeos, as mensagens, como nós falamos, os grupos, os feeds, as timelines, né? Linha do tempo ali, que a pessoa fica rolando, as lives, ali as pessoas estão ouvindo alguma coisa. Os podcasts da vida, as pessoas estão ali o tempo todo procurando. Você está me ouvindo, tá me ouvindo neste momento, você mesmo às vezes está ali procurando alguma coisa, até mesmo para, se você quiser consertar alguma coisa, se você quiser aprender a tocar violão, se você quiser aprender qualquer coisa na vida, ou se você estiver com dúvida, você vai aonde? Rede social. Hoje, o que um adolescente geralmente ele vai fazer? Ele vai chegar pro pastor dele, antigamente falava muito, né? Ah, tatuagem é pecado? Ah, isso é pecado? Ah, qual é a idade certa para fazer isso ou aquilo? Então as pessoas iam vão até o seu pastor, perguntam: ah, o que você acha disso? Aí se a resposta do seu líder, do seu pastor, até mesmo do seu pai, da sua mãe, não foi tão agradável, o que ele faz? Vai lá na ferramenta de buscas, e essa busca vai lá, pode ser no Google, pode ser na busca do YouTube, e aquela pessoa vai lá e vai digitar: isso aqui é pecado? Se eu fizer isso, eu vou para o céu? Isso tá certo? Ou vai lá, como eu falei, nas caixas de pergunta. Isso aqui tá certo? O que você acha disso? Qual é a sua opinião a respeito disso? Me dê um posicionamento a respeito dessas coisas. Porque as pessoas estão buscando respostas ali. Então nós precisamos, mais uma vez, vou reforçar isso. Nós precisamos ser voz na nossa geração. E isso implica nós sermos intencionais com as redes sociais e buscar de alguma forma construir um posicionamento ali dentro. Então antes, olha a diferença do antes para o depois, nós já falamos um pouco disso. Antes tinha a distância, o custo, o tempo. Então vamos supor, né, que você quisesse levar uma mensagem não tão longe, mas ali em Marataízes. Você ia ter que gastar uns 30, 40 minutos de trajeto, gastar gasolina ou passagem de ônibus, ou um Uber, não sei. Não, o Uber também é recente, né? Isso ia levar tempo, distância e algum investimento. Eu lembro que na célula, na época que eu cheguei para a célula, eu não tinha carro, mas e a nossa célula era no sábado, eu tinha que fazer uma rota a pé, andando no sol quente, passando de casa em casa para convidar pessoas para ir para a célula. Porque tinha SMS na época, né? Mas não era. A pessoa não ficava olhando SMS o tempo todo, igual fica hoje olhando o WhatsApp. Então hoje eu posso fazer uma linha de transmissão
E ao invés de mandar uma mensagem de ir em 10 casas, às vezes, eu posso estar durante toda a semana. Eu posso fazer uma chamada de vídeo, eu posso mandar uma mensagem num grupo de transmissão, eu posso fazer várias coisas. São recursos que nós temos. E aí hoje nós temos um alcance imediato. Então, você pode mandar um vídeo, você pode mandar uma mensagem, você pode dar o seu testemunho, você pode fazer uma oração. Esse dia eu botei lá no meu status do WhatsApp, coloquei no Instagram, nos stories, botei lá, faça o pedido de oração. Aí as pessoas no meu trabalho, algumas pessoas iam lá e me pediam, eu quero que você ore por isso, isso e aquilo. Ou só falava assim, ora por mim. Aí eu falava, sabe o quê? Vou orar agora. Mandava um áudio de 2 minutos, orando pelaquela pessoa. Senhor, abençoa essa vida, abençoa fulana, abençoa a família dela, que a graça do Senhor seja sobre ela, fortaleça ela em todo tempo. Ia lá orando, 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 orando e enviava. Então a gente pode fazer isso, né? Isso de forma imediata, né? O nosso alcance hoje, ele é imediato. Se você quiser agora gastar 10 segundos para mandar um áudio para alguém, como é que você está? Ou eu estou orando por você. Você pode fazer isso agora. Se você quiser mandar uma mensagem para alguém, ou dar o seu testemunho para alguém agora, você não precisa atravessar a Cachoeira de Itapemirim, você não precisa, está na sua mão. Às vezes você está assistindo esse curso no seu celular, está na sua mão. É muito simples. E eu volto a dizer, eu acho que se Paulo tivesse na nossa igreja, tivesse na nossa geração atual e visse a ferramenta que nós temos nas mãos, aqui agora, aquilo que nós temos à nossa disposição, ele se escandalizaria pelo fato de nós não estarmos, falo nós, tá? Pelo fato de nós não estarmos usando intencionalmente, com intensidade e com propósito, as redes sociais e a internet para a comunicação do evangelho. Próximo ponto aqui. Então, o digital molda o mundo. Então, ele está formando pensamento, está formando identidade, está formando ideologias, está formando valores, está construindo padrões, está tendo constantemente guerras de narrativas. As trevas estão buscando ganhar mais espaço nas redes sociais do que a luz. Como que hoje está, até na política, se você parar para analisar, eles já perceberam isso. Na política, o que eles estão fazendo? A guerra deles, de narrativa, a guerra política está sendo tudo em torno das redes sociais. Então vai lá alguém de um partido de direita, grava um vídeo sobre determinado assunto. Então eles correm para debater aquele assunto. E quem venceu quem venceu no argumento? Quem teve mais alcance. Eu já vi ali, o vídeo de fulano deu tantas visualizações e o cara de tal partido ou de tal espectro político deu tantas visualizações. Hoje em dia as pessoas vão lá, tem um debate. As pessoas, quem acompanhou ali a campanha do Pablo Marçal, por exemplo, tinha um debate. O que Pablo Marçal ia fazer naquele debate de horas ali? Ele ia para gerar corte. Então ele pegava alguns momentos, ele deixava algumas frases e dava algumas deixas para gerar corte. Independente do contexto todo ali, se alguém assistiu tudo ou não, que maioria, grande parte da população não assiste tudo, vai assistir o corte e a partir do corte vai formar a sua opinião. Então a guerra era de corte. Ele ia pro debate e depois ele disparava um monte de corte, todo dia, todo dia, todo dia. E todo mundo ia vendo Pablo Marçal o tempo todo. Intencional ali na política, buscando ser a voz naquilo que ele acreditava. E querendo, não sei qual que eram as motivações dele, mas enfim. Mas imagina se nós buscarmos essa intencionalidade, buscarmos essas estratégias, buscarmos aprender de forma objetiva e de desenvolver isso em nossas vidas. Quantas vidas nós não poderíamos impactar? Quantas vidas nós estamos deixando de alcançar? Quantas vidas nós estamos deixando de ser um porta-voz para elas? De levar o reino para elas? Porque a janela, a porta está aberta. A partir do momento que ela liga o celular, ela está ali se abrindo para algo. E aquilo que pode chegar para ela pode ser das trevas ou pode ser da luz. Então, nós precisamos, com urgência,
buscar um posicionamento claro e intencional e intenso neste ambiente, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja nos stories, seja em qualquer lugar, no Facebook. A gente precisa ser intencional, claro, e usar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para ganhar vidas. E o nosso próximo ponto aqui, nós vamos estar falando. O problema não é a ferramenta, é o posicionamento. Deus nos chamou para nos posicionarmos. Então, nós vemos, muitos demonizam a ferramenta ou falam que é algo do secular e tal, e aquilo tudo, que é bobeira, que é brincadeira. Não é a ferramenta em si, é como nós nos posicionamos. Nós precisamos nos posicionar. E existem algumas etapas fundamentais na jornada do evangelismo, e nós vamos estar falando isso mais um pouco à frente em um outro vídeo, que é a busca pela atenção, a busca pela conexão, o relacionamento, a comunicação e a consolidação. Então, primeiro, qual que é a luta, qual que é a aquilo que o que as pessoas têm buscado? Têm buscado chamar a atenção. Você vê tantas pessoas fazendo tantos absurdos, tantas coisas para chamar a atenção, e depois que chama a atenção, conexão, depois de se conectar com as pessoas, a gente tenta criar relacionamento. E nesse relacionamento existe uma comunicação, a comunicação de uma mensagem. E depois dessa comunicação se consolida. São por essas etapas. E nós vamos estar falando isso um pouco mais à frente. Então, nós vamos ter aqui mais um vídeo sobre o evangelismo digital. E nesse vídeo de evangelismo digital nós vamos estar falando de pontos práticos, né? O que a gente pode fazer, quais estratégias a gente pode ter, né? E além de nós estarmos debatendo sobre isso na igreja, nós vamos estar falando um pouco sobre esses pontos práticos na nossa próxima aula. Então eu espero que inicialmente esse ponto esteja te encorajando de alguma forma a ser essa voz, a ser usado pelo Senhor nessa geração, nessa esfera, nessa seara, porque os campos estão brancos, né? E a seara é grande, mas poucos têm se levantado. Então vamos, nesse contexto de digital, de redes sociais, se falar dos campos estão brancos e poucos são ceifeiros, vamos tirar aqui uma métrica, vamos tirar aqui uma amostra, né? uma porcentagem de cristãos aqui dentro da nossa realidade, né? Quando a gente estuda a metodologia do estudo científico, a gente fala de uma amostra para a gente tirar uma conclusão de algo. E essa amostra pode ser ali a nossa igreja. A nossa igreja tem cento e poucas pessoas, a média de uma média de 120 membros. Desses 120 membros, quantos deles se posicionam nas redes sociais para falar do evangelho? Quantas pessoas ali na igreja você já viu falando de Jesus abertamente, intencionalmente nas redes sociais? Quantas pessoas usam isso, né? Então, aqui a seara é grande, mas poucos estão sendo os ceifeiros. Quantas pessoas você conhece? E ali a gente tem uma noção, temos uma amostra ali, né? E a gente pode chegar a uma conclusão. Poucos estão sendo esses ceifeiros. Mas que Deus levante mais pessoas, que Deus te faça entender a importância de nós nos posicionarmos. Existe a frase, se não me engano é de Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então nós estamos silenciosos, enquanto os maus estão dando gritos, propagando mentiras, propagando relativismo, propagando tudo aquilo que perverte corações. E às vezes a resposta para uma vida que pode ser transformada está em uma mensagem que você vai mandar, um texto que você vai mandar, uma oração que você vai fazer, um áudio, um vídeo, seja lá o que for. Às vezes alguém pode ter a sua vida transformada por algo simples que você pode fazer, que às vezes você está achando que precisa ser algo estrondoso. Mas
Te vejo na próxima aula, que essa palavra tenha te encorajado de certa forma ou te feito refletir sobre esse assunto com mais profundidade, de uma forma que talvez você não tivesse parado para refletir há um tempo já. Amém? Deus abençoe e se posicione, seja uma voz. Aproveite que sua voz tem eco e você pode falar para milhares de pessoas, para muitas vidas, e comece a falar. Deus abençoe.